tudo bem? Então, essa semana eu trouxe um tema para falar para vocês muito legal, né, e da parte feminina, que é o DIU. Eu vim falar um pouquinho sobre a minha experiência, né, e o que eu passei e o que eu passo ainda usando esse método contraceptivo. Eu comecei a tomar anticoncepcional quando eu tinha 16 anos e eu já estou com 26, ou seja, 10 anos de uso, né? E aí, conversando com uma amiga, que é nutricionista, ela falou que estava tendo muito caso de mulheres com trombose devido ao uso do anticoncepcional. E ela falou, Marina, faz tabelinha, que não sei o quê. E aí eu fiz, morrendo de medo, porque mesmo tendo muito tempo usando anticoncepcional, numa troca que eu fiz de um mês de anticoncepcional para a injeção, eu engravidei da Lívia. Então, imagina o medo que eu tinha de fazer tabelinha e engravidar novamente, né? Então, no começo desse ano, eu fui fazer meu preventivo e conversando lá com a médica, eu falei pra ela que eu tinha vontade de colocar o DIU e ela falou que era o mais indicado pela minha idade, por eu já ter uma filha, que eu ainda não posso fazer laqueadura porque eu só tenho uma filha, né? Então, o mais indicado pra mim, sem ser o anticoncepcional, seria colocar o DIU. E para colocar o DIU aqui na minha cidade, a gente precisa ter 2 exames em mãos, que é o preventivo e a transvaginal, né? Que a mulher tem que fazer para ver se está tudo certinho. E aí corri atrás desses exames, cerca de 50 dias depois que eu fiz o preventivo ficou pronto, e logo na próxima semana, uma semana depois, ficou pronto a transvaginal. E aí eu fui para o próximo passo, que seria ficar menstruada para poder colocar. Isso mesmo, a gente precisa estar menstruada para colocar o DIU. E aí quando a bendita desceu, eu fui com os papéis na clínica para poder colocar. Gente, em relação ao tempo de colocar, né, o ato, eu acho que durou uns 20 a 25 minutos na sala com a médica, mas não foram todo esse tempo de manuseio, né? Ela sentou comigo, conversou, olhou os meus exames, viu que estava tudo certinho, que não tinha nada de errado, pediu que eu me trocasse para ela poder fazer, né? E doeu. E eu também sou fraca para dor. Então, quando me perguntam, eu falo, gente, doeu, eu senti como se fosse a contração quando a Lívia quis nascer. Eu senti a mesma dor. Mas eu pensei, é melhor a dor do DIU do que a dor de uma criança saindo da minha perereca, né? Mulheres, por favor. E aí eu coloquei, né, e fui pra casa e ela falou, Marina, agora você tem que fazer uma outra transvaginal pra gente poder ver se tá tudo certinho, se tá no lugar. E no dia seguinte eu fiz, e uma semana depois levei pra ela e ela falou, Marina, tá tudo certinho, tá tudo ok. Aí daqui a 6 meses você vai repetir, que vai ser em dezembro. E daqui a 6 meses novamente, que vai ser em junho, você vai repetir e depois disso vai ser anual. A duração do DIU de cobre, que foi o que eu coloquei, é de 10 anos. Mas eu posso tirar antes, se eu resolver ter um neném, né? Eu posso tirar antes ou não. Vai até os 10 anos mesmo, normal. Algumas meninas falam pra mim que tiveram um fluxo muito grande, que chegaram a se sujar. Não foi meu caso, gente. Eu sempre fiquei menstruada de 3 a 4 dias. A única diferença que eu vi foi essa. Agora eu fico uma semana. Mas não é um fluxo que, eu me sujei, acordei suja, nada disso. O meu fluxo continua normal, continua pouco, porém tem um longo período agora. Dura de 7 até 10 dias, tá? E no primeiro mês que eu coloquei, eu tive corrimento, logo após que eu coloquei. Eu até cheguei a marcar uma consulta com a médica, mas aí eu já tinha um remedinho em casa, eu tomei e parou. Depois, no mês seguinte, veio normal, não teve corrimento, não teve nada. E eu tomei. O que eu sinto é cólica. Muitas pessoas relataram que dá cólica e realmente dá mesmo. Quando eu não usava o DIU, eu tinha cólica e não tomava remédio. E a cólica vinha e passava, pronto, acabou. Hoje não, hoje eu tenho que tomar um remédio durante os 7 dias que eu fico menstruada ou até antes, né, que dá já o sinal de vida cólica. Eu
tomo até ela ir embora. Mas fora isso, eu indico. Foi o que eu falei, dói, mas é uma dor naquele momento. Gente, e realmente está tendo muito caso de mulheres com trombose. Eu vi com umas que teve, falhou o nome agora, mas alguma coisa cerebral também, e ficaram internadas. Então, assim, é triste pra mulher, né? Também tem outros métodos, né? Agora a gente tem um chip, implante, mas assim, não cabia no meu orçamento, né? Portanto, que eu coloquei pelo município, tem de graça na minha cidade. Mas ficar tomando remédio durante muito tempo, eu não sou médica, não sou nada do meio, mas eu acho que causa, né, um problema em nós que somos mulheres. A gente sempre sofre as consequências. Mas foi esse meu relato dessa semana. Se você gostou, peço que você curta, comente. Se você quer algum tema específico, eu tenho muitos temas para falar. Eu vou falar da Lígia, vou falar da minha família, vou falar do meu trabalho. Mas a princípio eu vou postar um vídeo por semana, tá bom? Mas se vocês quiserem colocar algum tema, só colocar no comentário aqui embaixo, tá bom? Beijinho, boa semana!